A história de hoje é triste, mas precisa ser contada. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Evan Turner, um campeão que muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar, mas que foi um pioneiro do esporte e que infelizmente teve um fim bem trágico. Então fiquem comigo para conferir tudo até o final. Mas antes da gente começar o vídeo, já me faz esse favor, se inscreve no canal, isso é muito importante para mim. Essa história do Evan Turner já é um vídeo que eu queria fazer desde o início do canal, então me dá essa força para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não custa nada para você, é super rápido, mas me ajuda muito. Pois bem, o Evan Turner nasceu no dia 11 de fevereiro de 1971, em Amarillo, no Texas, e desde muito novo sempre gostou de esporte, mas foi no wrestling que ele encontrou a sua verdadeira paixão. No ensino médio pela escola Cap Rock, ele foi bicampeão estadual na modalidade. Como ele era um dos atletas, também era um dos caras mais populares da escola. No entanto, ao mesmo tempo que ele tinha essa popularidade, ele também era muito introvertido, e passava longe de ser esse estereótipo de valentão que a gente está acostumado a ver em filme americano. Tanto que um dos melhores amigos dele, o Johnny Haney, não era nem um pouco popular, e a amizade deles durou a vida inteira. Ele não tinha uma relação muito boa com o padrasto, então quando a mãe dele e o padrasto se mudaram para Albuquerque, no Novo México, o Evan preferiu ficar no Texas junto com seu irmão e concluir o ensino médio por lá. A partir daí, ele até tentou fazer a transição natural e ir para a faculdade, mas acontece que a vida universitária não era muito para ele. Ele estudou tanto na Universidade de Oklahoma como na Universidade de Simpson, no estado de Iowa, mas desistiu desses dois cursos. Então o cara trabalhou em vários empregos, que iam desde segurança de balada até lavador de pratos. E num certo dia, voltando para sua cidade natal, ele viu que estava rolando um evento local de MMA e depois de ser convencido por alguns amigos, resolveu se inscrever. Além de ter uma base muito boa do wrestling, o Evan era um cara muito forte, só que o que eu não falei é que ele também era muito talentoso. Para vocês terem noção, ele aprendeu jiu-jitsu apenas olhando as fitas que a família Gracie divulgava na época. E se vocês duvidam da eficácia desse treinamento, ele conseguiu a faixa preta alguns anos depois. Pois bem, dessa forma, ele fez a sua estreia no MMA no dia 12 de abril de 1997. Ele fez 3 lutas na mesma noite e venceu todas, inclusive finalizando o futuro desafiante ao título dos pesados do UFC, Paul Buentello. Ele fez algumas outras lutas nos Estados Unidos, vencendo inclusive um outro nome que ficaria muito conhecido anos depois, o Heath Herring. Só que com um cartel de 10 vitórias e 1 derrota, ele foi para o Japão lutar no Pancrase, um evento que foi muito importante nesse início do esporte. Ele entrou no torneio Neo Blood e se tornou o primeiro lutador não japonês a vencer esse torneio. No entanto, o seu sucesso no MMA estava apenas começando. Em janeiro de 99, ele fez a sua estreia no Ultimate, no UFC 18, e nessa época a Azulfa ainda nem tinha comprado o UFC, e os contratos ainda não eram exclusivos. Então ele fez a sua estreia por lá, mas continuou lutando em outros eventos ao longo dos anos. Depois de 4 anos como profissional e com um cartel de 23 vitórias e apenas 2 derrotas, o Evan teve a oportunidade de disputar o título dos meio pesados do UFC no Ultimate 30 contra o Tito Ortiz. Esse foi o primeiro evento do Ultimate depois que a Azulfa comprou o UFC, e o Tito Ortiz era o maior nome da organização na época. Inclusive, um dos vídeos que eu mais gosto aqui do canal é uma história envolvendo o próprio Tito Ortiz. Se você quiser conferir, clica nesse card aqui em cima. Mas infelizmente para o Evan Turner, esse title shot foi uma das piores apresentações da carreira dele. Com apenas 30 segundos de luta, o Tito Ortiz encurtou a distância num body lock e cravou ele no chão. O impacto foi tão grande que o Turner foi nocauteado. Essa derrota foi bem pesada, tanto que esse nocaute até hoje é um dos highlights do UFC. Então o Turner decidiu que precisava fazer grandes mudanças na sua carreira, e a principal delas era mudar de equipe. Então ele pegou todas as coisas dele, colocou dentro de um trailer e se mudou para o estado de Oregon para treinar na Team Quest. Nessa época, a Team Quest era uma das melhores academias do mundo. Além de contar com o Chael Sonnen e com o medalhista olímpico no wrestling Matt Lindland, a equipe também tinha as lendas Randy Couture e Dan Henderson. O problema é que o Evan foi para lá do nada. Ele não tinha uma casa em Oregon e por conta disso ficou morando com o Randy Couture durante um tempo, mas a convivência era meio estranha. Até onde eu sei, não teve nenhuma grande briga nem nada do tipo. No entanto, o Evan de fato era um cara bem na dele, não conversava muito e ficava a maior parte do tempo lendo muitos livros, que iam desde Moby Dick até o Kama Sutra. Então, para deixar o Evan um pouco mais confortável, o jeito foi deixar ele morando no trailer e transformar ele mais ou menos no segurança da academia, até que ele conseguisse dinheiro para alugar a própria casa. Essa mudança para Team Quest foi muito boa para a carreira dele. Ele emplacou 4 vitórias seguidas e depois de ser nocauteado pelo Rich Franklin, decidiu mudar de categoria e ir para os pesos médios. Lá ele venceu mais 3, 2 contra o Phil Baroni e uma outra contra o futuro campeão e Hall da Fama do UFC, Robbie Lawler.
A partir daí, ele teve o direito de disputar o cinturão mais uma vez. O título dos médios estava vago nessa época. O antigo campeão era o brasileiro Murilo Bustamante, só que ele saiu do UFC e foi pro Pride. Então, para coroar um novo campeão, o Ultimate casou uma luta entre o Evan Turner e o David Terrell, que era um jovem faixa preta de jiu-jitsu que recentemente havia ficado em terceiro lugar no ADCC. Então, no dia 5 de fevereiro de 2005, no UFC 51, os dois se enfrentaram e o Turner era o azarão. Até porque, além de ser 7 anos mais jovem, o David vinha de uma vitória por nocaute super rápida contra o ex-companheiro de treinos do Evan, o Matt Lindland. Vale lembrar que antes dessa luta ele já havia deixado a Team Quest. A luta começou e rapidamente o David conseguiu encaixar uma guilhotina justíssima, que poderia muito bem ter apagado o Evan. No entanto, o cara era raçudo. Na técnica e na raça ele conseguiu sair do estrangulamento e começou a descer a lenha no adversário. Coisa que eu não tinha falado é que o Evan também foi um dos primeiros lutadores a usar cotoveladas no Ground and Pound, e foi exatamente isso que ele fez contra o David Terrell. Dessa forma, faltando apenas 25 segundos para acabar o primeiro round, ele venceu a luta por nocaute técnico e se tornou o novo campeão dos pesos médios do UFC. Infelizmente, o reinado dele não durou muito tempo. 4 meses depois, ele defendeu seu título pela primeira vez contra um adversário já conhecido, o Rich Franklin. E apesar de conseguir um knockdown no início da luta, em geral ele foi dominado pelo adversário que conseguiu machucar muito o rosto dele. Então, aos 3 minutos e 25 segundos do quarto round, a luta foi interrompida para que o médico checasse os cortes no rosto do Evan. Ele declarou que não tinha como o lutador continuar no combate e dessa forma o árbitro interrompeu a luta. E então, o Evan perdeu seu cinturão. A partir daí, a carreira dele mudou bastante. O Evan Turner era um cara com uma personalidade muito complexa e, infelizmente, um dos aspectos mais tristes sobre ele era o seu vício no álcool. O Randy Couture chegou a afirmar que ele bebia tanto que, certa vez, ele foi na casa do Evan para visitá-lo e na garagem tinha uma montanha de latas de cerveja em uma das paredes. Era uma montanha tão grande que chegava no teto. Depois de perder o cinturão, ele viveu uma série de derrotas e chegou a ficar 2 anos parado para curar os seus problemas de saúde. Em junho de 2008, ele entrou pelo octógono pela última vez, perdendo por decisão dividida para o Kendall Grove. O seu cartel final foi de 40 lutas, com 32 vitórias e 8 derrotas. 2 meses depois, o Evan começou a planejar uma viagem para o deserto para espairecer. Isso deixou muita gente preocupada, tanto pessoas da mídia quanto fãs, até porque muita gente conhecia os problemas que ele estava enfrentando. Então, algumas pessoas falaram com ele por meio de uma rede social para entender melhor do que essa viagem se tratava. Vale lembrar que o Evan foi um dos primeiros lutadores a interagir com os fãs por meio das redes sociais. Na época, ele disse o seguinte: parece que alguns sites de MMA publicaram essa história, dizendo que posso morrer no deserto ou que pode ser meu maior oponente até agora e etc. Qual é, pessoal? É muito comum no sul da Califórnia sair para áreas de recreação do deserto a cerca de 1 hora de Los Angeles e San Diego. Então, o meu plano é ir para o deserto, acampar, andar de moto e atirar. Parece muito divertido para mim. Muitas pessoas fazem isso. Isso não é uma versão de Na Natureza Selvagem. Então ele comprou uma moto e se mandou para o deserto de Palo Verde, na Califórnia. Chegando lá, ele montou o acampamento e saiu. E o estranho dessa saída foi que ele não levou a moto. Ela foi encontrada no acampamento algum tempo depois pelas equipes de resgate. Outra coisa muito estranha foi que no dia 4 de setembro ele entrou em contato com seu empresário para falar que havia saído com a moto, mas que ela tinha ficado sem combustível. E para piorar, ele estava sem água, mas que ia tentar buscar água num oásis que havia no mapa dele. O problema é que esse oásis havia secado e as temperaturas no deserto eram de 48 graus. Ele entrou em contato nesse mesmo dia com um outro amigo, explicando a situação e dizendo que ia tentar voltar para o acampamento de madrugada e que se ele não desse notícias até a manhã seguinte, deveriam chamar a polícia. Ele não deu notícias e as autoridades foram chamadas. E, infelizmente, no dia 8 de setembro de 2008, seu corpo foi encontrado com várias garrafas d'água vazias próximas. A causa do falecimento foi insolação. Imediatamente, muitas pessoas começaram a questionar se o Evan não teria feito isso de propósito. Na verdade, esse questionamento existe até hoje. No entanto, de acordo com seus amigos mais próximos, o que aconteceu foi sem sombra de dúvidas um acidente. O Chael Sonnen, por exemplo, chegou a gravar um vídeo no seu canal aqui no YouTube recentemente falando sobre tudo isso. Ele falou o seguinte: o Evan era meu amigo, e quando falo sobre isso ainda fico muito chateado com o que aconteceu com ele. Durante um tempo até cheguei a culpá-lo, mas hoje, mais velho, penso um pouco diferente. Foi uma das ideias mais estúpidas da história, e eu sinto que desrespeitam o meu amigo quando fazem documentários romantizando isso. Meu amigo bebia e cometeu um erro estúpido, que custou a vida dele. Diversas homenagens foram feitas, entre elas uma vigília na cidade natal do Evan, Amarillo. O UFC dedicou seu Fight Night Diaz vs Neer para ele e o Pancrase fez a mesma coisa no evento que marcou os 15 anos da organização.
Além disso, o World MMA Awards de 2008 dedicou aquela edição ao Evan Turner. Diversos documentários já foram feitos sobre a história do Evan Turner, entre eles o Fight Lore, que foi onde eu consegui a maior parte das informações para gravar esse vídeo aqui. Essa história sempre me chocou bastante, e desde o início do canal eu queria contar ela aqui. No final das contas, eu desejo de verdade que o Evan Turner tenha encontrado a paz, onde quer que ele esteja. Então é isso, pessoal. Como eu falei no início do vídeo, é uma história triste, mas que precisa ser contada. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, isso me ajuda bastante. Coloque nos comentários sugestões para as próximas histórias. Se inscreva no canal para não perder nada que vai ser lançado por aqui. E se quiser conferir outros conteúdos do Corner Preto, me sigam nas redes sociais que estarão aparecendo na sequência.